mais um programa Conversa de Preta começando aqui no nosso canal da Cidadania TV Quirimurê. Todas as segundas-feiras a gente tem esse encontro marcado aqui no nosso canal, né, às 20 horas, não é isso? E aos sábados a gente tem também a reprise às 16 horas, tá certo? Dizer que o quadro Vamos com Elas continua, tá certo? A gente, durante esse período, a gente vai estar mostrando para vocês todas as mulheres, ou a maioria, né, dessas mulheres que estão saindo candidatas a vereadora aqui na cidade de Salvador, né? Então, hoje nós temos duas candidatas, que é a preta Janda Moeci, que vai trazer um pouco da história dela, né? Também o porquê que ela está se colocando à disposição para ser a vereadora aqui da nossa cidade. E depois nós vamos ouvir também a preta Ametista Nunes, também vai trazer para a gente o motivo ao qual ela se coloca também à disposição, né? O porquê também ela está pleiteando esse cargo, que isso é muito bom, né, gente? Quanto mais mulheres se colocarem à disposição de ser vereadora, para a gente é importante, a gente precisa ter legitimidade, a gente precisa ter representação. Por isso que eu estou trazendo aqui algumas mulheres para que vocês possam decidir, ouvi-las e decidir, né? Decidir, vamos com elas. E aí, dizer para vocês que eu continuo lá no Instagram, tá certo? Do Conversa de Preta, segue a gente aqui, ó, tá bom? Vai lá e segue. E outro recadinho importante, continuamos no mês de outubro, mês de alerta, o mês pra gente se cuidar, tá certo? Então, vamos nessa, mulherada, vamos se cuidar, vamos se tocar para prevenir, vamos nos amar, tá certo? Esse é o mês de outubro, que é um mês que deixa a gente bastante alerta com o nosso corpo, com o nosso cuidado. Então, vamos nos atentar a essa questão que é muito importante, tá bom? Então eu vou ficar por aqui e vou deixar vocês com as pretas Janda Moeci e Ametista Nunes, tá bom? Até segunda-feira eu volto apresentando mais um quadro Vamos com Elas, hein? Então, Janda Moeci é filha de Joana, primeiramente, de Dona Jota, de uma mulher que é a minha referência, a grande referência da minha vida, é minha mãe, Dona Joana, e sou pedagoga, nascida em Cosme Farias e feita no Engenho da Federação. Hoje eu moro no bairro 2 de Julho, que é no centro da cidade, mas esse tripé está firmado e ligado, que Cosme Farias, Engenho Velho e 2 de Julho. Então, Janda é essa mulher que está nesse lugar, que está nessa cidade e que veio desse lugar, né, desse morro que é Cosme Farias. Na época que eu nasci e até a juventude, até a adolescência, juventude, né, que eu me considero uma mulher jovem, mas até na adolescência era o segundo bairro mais populoso em população negra, né, depois da Liberdade. E depois do Cosme Farias, todos os caminhos, todos os campos me levam para o Engenho da Federação, onde eu me inicio como EQUED do terreiro do Bogum. Então, falar do meu bairro, eu tenho que falar desses dois bairros, né? Especificamente, que é o Cosme Farias, que é o lugar onde eu nasci, cresci, tive minha infância, os melhores momentos da infância, os primeiros beijos, os primeiros namoros, os primeiros encontros. Tive a primeira relação com o corpo, né, com o movimento do corpo, com a relação com o esporte, a relação com as brincadeiras, com o lúdico, com essa liberdade que as crianças têm nas comunidades, né, de correr a ribanceira, de descer as escadas, de cortar, de se ferir, de subir no pé de manga e ir para a quadra. Então, falar de Cosme Farias é falar do meu íntimo, é falar daquela relação umbilical. É ali que eu tenho as melhores lembranças, algumas não tão boas, mas foi ali que eu me firmei, me vi como mulher negra, e nesse caminho eu chego para o Engenho da Federação e que faz a completude, né, dessa mulher. Então, de Cosme Farias eu saí como uma jovem, no Engenho Velho já jovem ainda, mas aí começo a ter outras responsabilidades religiosas. Então, no Engenho da Federação eu reencontro
outra juventude, mas uma juventude de terreiro, a qual eu não tinha vivido tanto dentro de Cosme de Farias. Então, falar de Cosme de Farias e falar do Engenho Velho é falar da minha essência, é falar do meu nascimento, do meu renascimento e do entendimento de ser uma mulher negra, uma mulher de candomblé e uma mulher lésbica. Então, pleitear o cargo de vereadora não foi uma coisa que estava, a princípio, no meu entendimento, né? Eu gostava sempre foi uma mulher de participar das manifestações políticas, sempre acompanhei políticos, vereadoras, vereadores, sempre apoiei deputados e deputadas, mas esse entendimento de estar pleiteando um cargo na Câmara Municipal não era tão consciente. E aí, a partir dessas ligações, a partir desses campos, a partir desses discussões, desses olhares com a juventude, com a criança, com o terreiro, com a universidade, com a escola, eu fui crescendo e fui aprendendo, e também as pessoas foram me reconhecendo como uma possível liderança, uma possível representação dessas comunidades nesse lugar que é o Legislativo Municipal. Então, depois que chega e que as pessoas apontam, que as pessoas direcionam, e aí eu também me visto, né, visto essa roupa e digo, eu quero porque eu gosto. Então, a princípio foi eu gostar, é o amor que eu tenho pela política, o entendimento que eu tenho pela política, a necessidade que eu vejo que as comunidades precisam ter politicamente. Então, foi por isso, também por isso, que eu recebi esse chamado para estar como representação das comunidades no Legislativo Municipal. O lazer é muito, como eu já falei anteriormente, o lazer é muito presente na minha vida, na vida das crianças, na vida dos adolescentes e na vida dos adultos também. Se não tiver lazer, a gente fica meio que fechado, a gente fica meio que murcho. Então o lazer é necessário, e por isso que a gente precisa pensar o lazer como instrumentos públicos necessários para nossas comunidades, que muitas comunidades não têm, não existem esses instrumentos públicos, onde a criança, a juventude e os adultos possam participar e possam se inserir também com o seu corpo, com sua criatividade lúdica, esportiva, cultural, mas que para isso a comunidade precisa ter esse lugar. E a gente vê que em Salvador, infelizmente, em muitas comunidades não existe um lugar, uma área de lazer, onde a criança, o jovem ou o adulto possam desfrutar, né, desse lugar que nós, por exemplo, nesse lugar que eu estou aqui agora, um lugar que serve para o lazer do encontro, o lazer esportivo, o lazer da discussão, o lazer para o grafite, o lazer para a poesia, um lazer para a leitura. Então é disso que nós estamos fazendo. A gente precisa pensar nas comunidades onde esses instrumentos também sejam possíveis. O instrumento para dança, o espaço para dança, para bola, futebol, né? Um lugar que seja acolhedor nas comunidades. A gente não vê. Onde a gente vê esses espaços pela orla, né? Nos grandes centros, em outros ambientes que não nas comunidades. Então a gente precisa também oportunizar a comunidade, até também o espaço de lazer, o espaço de encontro, o espaço de organização social, cultural, que é muito forte dentro das comunidades e que a gente não tem. Então pensar no lazer é política de afirmação, é política pública e é política necessária para nossas comunidades.